hoje e já começar perguntando para você, né, como que você lida com o sofrimento, irmãos? Porque o sofrimento é algo real na nossa vida, né, na nossa jornada, mesmo na nossa jornada de fé, o sofrimento ele faz parte, porque quando nós olhamos a história dos apóstolos, principalmente, né, não somente dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas dos discípulos dele, dos homens de Deus que se levantaram no decorrer da história. Quando nós olhamos a história dos grandes pregadores aí, dos homens que fizeram a diferença, que mudaram a história das suas nações, pelo poder da palavra de Deus, homens foram perseguidos, foram mortos, e nós temos um outro tipo de sofrimento, porque nós como cristãos, nós não podemos dizer, né, que nós somos perseguidos. Às vezes nós usamos essa palavra, eu sou muito perseguido, a igreja está sendo perseguida. Eu não vejo perseguição contra a igreja, sinceramente, irmãos, eu não consigo ver, porque nós temos uma liberdade extraordinária, para nós podermos louvar a Deus, para nós podermos orar. Olha que liberdade maravilhosa que nós temos. Lá nos países africanos não é essa liberdade. Lá nos países árabes, nos países ali do Oriente Médio, não tem essa liberdade. Tem muitos árabes que são cristãos, mas eles não têm a liberdade que nós temos. Então o nosso país, ele pode dizer, irmãos, nós podemos dizer que nós somos um país abençoado, principalmente nessa questão de nós podermos cultuar a Deus e adorar o nome dEle, né? E estarmos unidos também. Então, esse sofrimento, ele é um sofrimento que nós conseguimos superar ele. É claro, muita perda, muita dor, mas nós temos que tomar muito cuidado, senão nós começamos a olhar Deus com os outros olhos, não é verdade? Mas tem tanto sofrimento, onde que está Deus nessa história, né? Eu falei isso aqui no domingo, né? E como nós vemos Deus em todo esse cenário? Em todo esse cenário, como que nós vemos Deus? Você o vê com os bons olhos, você o vê como um Deus de amor. Eu só consigo ver Deus como um Deus de amor. E a Bíblia, ela relata isso. E eu quero ministrar uma palavra aqui, baseada no livro de Lamentações de Jeremias. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Lamentações capítulo 1, vamos ver aqui um fato histórico e profético que aconteceu aqui, e depois nós vamos ver aí o que Jeremias ele relata em toda essa história aqui, amém? Lamentações de Jeremias, está aí antes do livro de Ezequiel, amém? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz a palavra: como está deserta a cidade antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto, de todos os meus amantes, de todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição sobre trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que perseguiram a capturaram em meio do seu desespero. Versículo 4. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu
da cidade de Sião. Amém? Até aqui, irmãos, pode sentar. Irmãos, nós estamos aqui diante de um fato já falado por Deus, diante de de algo que a nação de Judá, ela já esperava por isso. É claro que muitos ali dentro da cidade, eles viviam ainda na incredulidade. Ezequiel, durante um bom tempo do seu ministério, ele profetizando e ele falando para que as pessoas se arrependessem, para que eles se voltassem para a lei do Senhor, para que eles viessem deixar a adoração aos seus deuses, que não eram o Deus de Israel. Nós sabemos que lá no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus, ele dá um alerta muito grande, lá no capítulo 28, quando ele diz, olha, se vocês atentamente olhar para a minha lei, seguir os meus mandamentos, onde vocês for, vocês serão abençoados, vocês serão uma terra deleitosa, os seus descendentes serão uma bênção. Mas Deus, ele alerta lá também no mesmo capítulo, sobre algumas maldições que viriam sobre o povo, e uma das maldições era essa aqui. Deus, ele fala que se eles apartassem da sua lei, que eles seriam dispersados por todas as nações, eles seriam escravos, eles iriam sofrer muito. Deus, ele dá esse alerta. E aqui, quando Jeremias, ele está aqui lamentando sobre a cidade de Jerusalém, porque isso aqui é uma lamentação sobre a cidade, sobre o povo. Nós vemos em cada versículo aqui, é como se Jeremias estivesse sentado na porta da cidade, chorando, lamentando, angustiado por tanta dor e por tanto sofrimento. Mas o sofrimento que essa cidade, que esse povo está vivendo aqui, é único e exclusivamente por um ato de desobediência. Por atos de pecados que feriam a santidade de Deus, que feriam também ali os seus projetos, os seus planos, a sua aliança que ele havia feito com a nação de Judá, e eles estão constantemente quebrando essa aliança. E o que vai acontecer, a profecia que Jeremias ele vai fazer de 70 anos de exílio, ela vai se cumprir. Aqui Jeremias, ele não é levado para o exílio, ele fica ali na sua cidade. Nós podemos ver lá no seu livro que inclusive, ali ele profetizando sobre a destruição da cidade, mas ele acaba comprando terras ali, porque Deus já havia falado para ele, olha Jeremias, pode comprar terra, porque esse povo aí vai tudo sair, vai todos eles ser levados em cativo, vão ser todos levados escravos para a Babilônia. E nós sabemos como Jeremias sofreu, irmão, profetizando. E nós sabemos também como hoje nós falamos, nós pregamos, nós falamos para as pessoas sobre a sua vida cristã, sobre a sua vida com Deus, a importância do cuidado. Irmãos, é quase igual Jeremias. Era quase igual Jeremias falando para o povo, olha a sua aliança com Deus, olha como você está com Deus, olha como está a sua vida espiritual, olha os seus projetos, se Deus faz parte dele. Nós falamos isso constantemente, e aqui Jeremias, ele no seu livro, ele fala muito sobre isso. Ele fala que a palavra de Deus ia se cumprir, não ia cair, eles iam ser levados para a Babilônia, como prisioneiros, como escravos, iam viver lá durante 70 anos. E esse fato acontece, agora Jeremias está aqui lamentando a queda da cidade. Os tempos áureos de Jerusalém, os tempos áureos da nação de Judá, onde Davi, ele vai ali, irmãos, construir um império muito poderoso, um império muito próspero. Durante 40 anos do reinado de Davi, durante 40 anos do reinado de Salomão, Israel viveu uma maravilha, uma bênção extraordinária. A cidade prosperou, o povo vivia feliz. Mas, por uma insanidade,
Ali no final da sua vida de Salomão, Deus fala com ele: olha, Salomão, eu vou dividir o reino, só vou manter um descendente aqui, só vou manter 2 tribos na sua mão, por causa do meu servo Davi. E aquelas outras 10 tribos que se dispersam, eles começam a fazer tudo o contrário à vontade de Deus, gerenciada ali por Jeroboão. E do outro lado está Roboão também, praticando coisas desagradáveis a Deus, tirando o povo da adoração. E por fim, a cidade, ela é destruída. A cidade, todos os seus moradores sofrem aí com o exílio. E agora Jeremias está aqui na cidade, numa cidade que ele diz que está deserta. Antes tão cheia de gente, agora está deserta. Parece que nós estamos vivendo alguma coisa parecida, né? Não nesse potencial aqui, não nessa grandeza, né, de sofrimento e de aflição que a nação de Judá estava vivendo. Mas nós estamos vivendo um momento também de muita aflição. Onde que estão, irmãos, as festas que tinham? Onde tinham as comemorações? Nós estamos aí agora, sabe? Vamos dizer, nós estamos exilados por causa desse vírus. Nós hoje temos medo de tocar em uma pessoa, nós temos medo de abraçar, ou de pegar, ou de passar algo para alguém. Nós estamos vivendo, e nós precisamos o quê? Aprender a viver no momento de dor e de sofrimento, e ter a nossa esperança colocada no Senhor. Ter a nossa esperança colocada no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa esperança. Então Jeremias, ele diz: olha, como está deserta a cidade, antes cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Por que ele diz que era princesa entre as províncias? Vocês lembram que no tempo de Salomão, os reis, as rainhas, os povos vinham para trazer riquezas para Jerusalém. Por quê? Porque a sabedoria que Deus deu para Salomão, todo mundo queria presenciar, queria ver de perto as grandes obras que Deus tinha feito através da vida do teu filho. Então Jerusalém era considerada como a princesa entre as nações. É onde tinha muita riqueza, é onde tinha muita abundância. Agora não, agora está aí, olha, desposada, está deserta como uma viúva, por causa de algo que Deus já havia alertado. É muito importante nós olharmos para a nossa vida e ver os alertas que Deus constantemente Ele está dando para nós através da sua palavra. A importância de nós lermos a palavra, a importância de nós estarmos orando, a importância de nós termos uma comunhão com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre digo aqui, é na hora da aflição que você vai precisar da sua vida espiritual. Não é na hora que está tudo bem. Por que eu digo na hora da aflição? Porque nós sabemos que no momento da aflição é que as pessoas se afastam de Deus, porque estão fragilizadas na fé. A sua esperança ela já não é tão viva. As dificuldades vêm, o desemprego vem, a falta de dinheiro vem, algum problema de saúde vem, e agora o que eu vou fazer? Agora minha esperança se arruinou. Não, mas a nossa esperança ela tem que estar no Senhor. Por isso que a vida espiritual ela é importante. Eu sempre vou alertar isso aqui, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com a igreja, do nosso fortalecimento na palavra. Na palavra, irmãos. Porque aqui Jeremias ele está lamentando, mas Jeremias ele não perde a sua esperança. Quer ver? Olha lá no capítulo 3, dá um pulo aí no capítulo 3, versículo 24, versículo 23, eu quero ler o 23 e o 24. Renovam-se a cada manhã, versículo 22 para ser mais completo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Minha a porção do Senhor. Minha é a porção do Senhor. Então, irmãos, é as misericórdias do Senhor que te sustenta.
É as misericórdias do Senhor que nos sustenta. Jeremias, ele está de pé aqui, ele está lamentando de tristeza, mas ele continua o quê? Ele continua com a sua esperança colocada no Senhor, porque ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim como Deus, ele falou que levaria o povo e eles ficariam 70 anos, Deus falou também que depois de 70 anos trariam eles de novo para a sua terra, e Deus cumpriu com a sua promessa. Deus, ele cumpriu com a sua palavra. Deus, ele cumpre com a sua palavra. A palavra de Deus, ela não cai por terra, irmãos. Ela não cai. Às vezes nós pregamos, às vezes você prega para alguém, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou entre os seus amigos, você prega e você pensa assim, mas parece que não está acontecendo nada, mas a palavra do Senhor, ela não cai por terra. É como uma semente jogada, e uma hora ela vai frutificar, uma hora ela vai dar frutos. Por isso a importância de nós pregarmos e não perder a nossa esperança. Não perca a sua esperança diante de uma enfermidade, não. Não perca a sua esperança, continue adorando a Deus, não perca a sua esperança diante de um desemprego. Se nós abrirmos aqui, irmãos, para nós falarmos do que Deus ele faz de extraordinário na nossa vida, a gente fica impactado. Nós ficamos assim impressionados de ver como Deus ele age na vida daqueles que esperam nele. Então, espera no Senhor. Jeremias está aqui com toda angústia, mas ele está esperando no Senhor. A Bíblia diz, olha, que a cidade chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto, de todos os seus amantes nenhum a consola, todos os seus amigos tornaram-se seus inimigos, em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio, vive entre as nações sem encontrar repouso, todos perseguiram e a capturaram. Está aqui uma lamentação muito grande, mas, mesmo lamentando, ele vai ter esperança. O apóstolo Paulo também, ele viveu dessa maneira, a ponto dele escrever para Timóteo, aquele versículo muito conhecido, né, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, se não me engano, capítulo 3, que ele vai falar, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, igreja, mesmo diante de aflições, mesmo diante de dificuldades, Jeremias, ele está aqui lamentando, mas ele lamenta por causa do seu povo. E muitas vezes, provavelmente ele falou, por que o povo não me ouviu? Eu avisei tanto eles, eu alertei tanto eles, eu avisei que Deus ia levá-los prisioneiros se eles não reconhecessem o seu pecado, a sua falha, mas eles continuaram a fazer aquilo que Deus desagradava. E hoje eu estou aqui lamentando, eu estou vendo aqui os filhos forçados, sob trabalhos forçados, as nossas jovens já não têm mais alegria, os caminhos para Sião, as pessoas pranteiam, porque ninguém comparece mais às festas fixas. Algumas pessoas tinham ficado em Judá, mas pessoas que estavam na miséria, a ponto das mães, irmãos, olha para vocês verem como foi, a ponto das mães matar os seus filhos para comerem, para matar a sua fome. As jovens ali, as moças, já não tinham mais alegria, os sacerdotes estão gemendo. Então, a desobediência a Deus, ela traz muita dor, traz muita tristeza. Mas as misericórdias do Senhor, elas renovam na nossa vida a cada manhã. É por isso a importância de nós estarmos nos pés do Senhor, confiando nele. Nós ali, irmãos, fazendo orações de reconhecimento. Ali, Daniel, no capítulo 9, Daniel está ali também na Babilônia, como prisioneiro. Porque quando foram levados prisioneiros, foram levados aqueles que estavam na presença de Deus e aqueles que não estavam, era todo o povo. Mas Deus ainda preservava alguns remanescentes e Daniel era um deles.
E no capítulo 9, Daniel vai fazer uma oração extraordinária de arrependimento, confessando o pecado dele, mesmo ali, sabe? Mesmo diante, por isso que eu falo para vocês, mesmo diante da aflição, mesmo diante do sofrimento, Deus, Ele não nos abandona. Ele não abandonou Daniel, Ele não abandonou Sadraque, Mesaque, Abednego, Ele não abandonou Ezequiel. Estavam ali esses homens, ali na Babilônia, mas eles não se corromperam. Eles confiaram no Senhor e foram prósperos, mesmo longe da sua nação. Olha como Deus é tremendo. Mesmo diante de um rei sanguinário, de um rei para ele matar e mandar libertar era a mesma coisa, não fazia diferença. Mas Daniel, ele consegue sobressair ali, por quê? Porque Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele tinha prazer na oração. Daniel, ele tinha prazer na lei do Senhor. E o Senhor fez ele prosperar no meio de um lugar tão turbulento. Outro homem também que faz uma oração maravilhosa é o próprio Davi, lá no Salmo 51, quando ele mostra ali um arrependimento grandioso. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, apaga minhas transgressões, porque eu tenho pecado contra ti. Um reconhecimento. Então, igreja, Jeremias, ele faz uma lamentação muito grande sobre a cidade de Jerusalém. Mas por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu sobre a cidade. Então, mesmo que a justiça de Deus, ela esteja aí, irmãos, porque a justiça de Deus, é o pastor Amauri que gosta de falar isso, né? Que nós estamos vivendo os dias dos ai. É muito ai, não é verdade? Principalmente esses 2 últimos anos. Muita dor, muita tristeza, muita perda, muita enfermidade, muita aflição. Mas nós precisamos continuar mantendo a nossa esperança no Senhor, porque é Ele que renova a nossa força. É o Senhor, igreja, que renova a sua força. É o Senhor que renova a minha força. Não perca o seu ânimo. Não perca o seu ânimo. Uma hora, você pega o livro de Jeremias aqui, Lamentações, eu li ele quase todo. Faltou, acho que 2 versículos para mim terminar, porque eu começo a ler e eu começo a entrar na história. A gente começa a entrar na história e a gente fala assim, meu Deus. E até que eu cheguei aqui nesse capítulo 23, que é o que eu queria, capítulo 3, versículo 22 ali, né, que é o que eu queria que você guardasse na sua memória. Diante de tanta lamentação, diante de tanta tristeza, tanta dor ali no meio do povo de Judá, Jeremias, ele fala, olha, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Aleluia. O Espírito Santo, ele pode te dar esperança. O nosso Deus, ele pode te dar esperança. Seja um companheiro do Espírito Santo, seja um aliado do Espírito Santo. Jeremias capítulo 3, versículo 21, guarda isso, irmãos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Hoje você pode chegar em casa, ficar triste, mas se você dobrar seu joelho e orar, amanhã você está renovado. Nós andamos assim, irmãos. Nós andamos assim porque é muita dor e muita tristeza, mas nós somos renovados pelo Senhor. Aquele que está na presença do Senhor, ele é renovado. Aquele que não está na presença do Senhor, ele vai só se afligindo e vai só se definhando. Então, não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Continue firme, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, e nós te louvamos pelas misericórdias do Senhor que nos renovam a cada manhã. Pai, é as misericórdias do Senhor que nos traz esperança, Senhor. Estamos vivendo num mundo muito difícil, nós estamos vivendo num mundo capitalista, nós estamos vivendo num governo, Pai, onde não tem olhado para a sociedade, principalmente para a vida daqueles mais necessitados. Meu Deus, eu quero, juntamente com a Tua igreja, pedir ao Senhor,
Meu Deus, eu quero invocar o Teu nome nesta noite e pedir a Tua misericórdia, pedir a Tua graça, pedir a Tua proteção, pedir os livramentos, Senhor. Meu Deus, as orações que nós colocamos diante do Senhor nesta noite, que ela possa chegar como oferta agradável ao Teu altar. Senhor, nós não clamamos por nós mesmos, Senhor, mas nós pedimos pelas famílias, nós pedimos pelas vidas que estão aí nos hospitais, pela vida dos médicos, pela vida dos enfermeiros, pela vida daqueles que estão na linha de frente, meu Deus, dos policiais, oh, meu Deus, dos motoristas de ônibus, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia também daqueles que estão, Pai, como missionários, levando a Tua palavra aos confins da terra. Meu Deus, coloca a Tua mão graciosa, meu Deus, abençoa a Tua igreja, meu Deus querido, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, na palma das Tuas mãos a nossa vida, meu Deus, mantenha a nossa fé viva, a nossa esperança viva no Senhor, Pai, porque é o Senhor que nos traz esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e já Te agradecemos por esta bênção. Amém e amém. Amém, igreja? Continua com a sua esperança viva. Continua orando, irmãos. Ore na sua casa. Vamos fazer como Daniel fazia. É momento de nós orarmos 3 vezes por dia, no mínimo. É momento de nós dobrarmos o nosso joelho, é momento de você estar dentro da sua condução, dentro do seu carro, do seu trabalho, você ali trabalhando, mas você ali, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, irmãos, de orar. Ore, ore para que você não caia. Aquele que está de pé, ore para que não caia, porque muitas pessoas estão ficando no meio do caminho. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continue aí falando ao nosso coração e reavivando a nossa fé, porque é a palavra que reaviva a nossa fé. Amém? Domingo estaremos aí novamente, né? Orando, estaremos aí, sabe, clamando, invocando o nome do Senhor e adorando também ao Senhor aí na beleza da sua santidade. Amém? Continue apresentando aí, irmãos, essas famílias, né, nas suas orações noturnas aí, na sua oração diária. Apresenta essas famílias que estão aí com muita dor, irmãos. O câncer está se alastrando aí na sociedade, né? A Covid sufocou um pouco, mas tem muita gente aí precisando da nossa oração. E eu quero pedir especialmente pela vida da nossa irmã Marli, lá em Botucatu. Ore pela vida dela, irmãos. Uma pessoa que está passando um momento muito difícil aí na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Irmãos, eu quero lembrar vocês que ainda não pegaram os seus pedidos aqui, quem colocou nessa caixinha, está aqui a caixinha que nós fizemos aí durante aí no ano de 2021. Você que não pegou o seu pedido para dar uma olhada, dá uma olhadinha, vê se Deus fez alguma coisa para você poder testemunhar aí para a igreja. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por nos dar, Senhor, a liberdade e a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui orando, de estarmos aqui intercedendo pelas vidas e também na Tua presença. Deus, agora nos leva na Tua paz, na Tua proteção, guarda nossas vidas, nossas famílias, os nossos entes queridos, nossos irmãos, meu Deus querido, Deus amado, e que a misericórdia do Senhor, Pai, ela possa se renovar a cada manhã na nossa vida e na vida dos nossos. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos, amém e amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em nosso meio, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, irmãos? Está terminado em nome de Jesus.